De modo mais específico, eu gostaria de convidá-los agora a apreciar o verso 32 ao verso 36. Eu farei a leitura, em seguida nós vamos orar. Gostaria de convidá-lo, então, a estar com os olhos atentos no verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 32. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Palavra de Deus para nós nessa manhã. Ore comigo. Vamos ao Senhor pedir que essa palavra ecoe profundamente, que toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação em ouvir a voz do nosso Senhor seja de fato real, efetiva, sincera e pelo seu Espírito eficaz. Vamos orar? Senhor, nos aproximamos, como diz o salmo que foi lido na entrada do nosso culto, em oração ao Deus que ouve orações. Nos aproximamos por meio de Jesus Cristo, esse caminho novo e vivo que o Senhor abriu por meio de seu Filho. E nos aproximamos, Senhor, da mesa do Senhor. Mesa esta posta pelo Senhor, em memória do Senhor, apontando para o Senhor. Senhor, nesse momento nós pedimos que toda a nossa atenção, dedicação mental, física, esteja apontada para ouvir a sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos alimente de esperança, nos oriente quanto à nossa real posição em Ti e nos ensine a não somente estar diante desta mesa, mas nos prepararmos para aquele grande dia. Assim, Senhor, carecemos de ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a fé cristã, na fé cristã, há 15 anos atrás, eu me lembro que algumas das coisas que eu aprendi naquele começo de jornada foram muito importantes, muito impactantes. Aprove ao Senhor que também naquele período estivessem começando alguns movimentos na internet, dentre alguns que vocês também conhecem, um blog, um site que era blog, né? Voltemos ao Evangelho. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de pesquisar importantes artigos que tem por lá. Eles estavam começando mais ou menos nesse período. E eu estava em uma igreja que não enfatizava, naquele tempo, a mensagem cristã com toda a sua exposição. Foi então que eu me deparei com alguns vídeos. É claro que alguns foram, de fato, extremamente importantes, como o do Tim Conway, sobre o inferno. Um título levava a outro, até que, em dado momento, o algoritmo me levou a um que me perturbou, porque ele confrontava as minhas realidades até então sólidas sobre o cristianismo, embora eu considere que já estava na fé desde 2008. O título do vídeo de 10, 11 minutos é Você Irá Sofrer. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse pequeno corte de uma mensagem maior, mas o impacto que eu tive ao ver aquele senhor
com aparência frágil, mas com uma voz que ecoa até hoje, está vivo, John Piper. Aquele vídeo me perturbou bastante, porque ele confrontava minhas realidades de vida, mas também as minhas expectativas sobre a fé cristã. O vídeo, obviamente, ele, além de ser confrontante, ele fazia com que você tivesse que pensar se aquilo era a vida cristã, e me pareceu que ele estava sendo muito coerente com a Escritura. Eu estava em um problema, eu precisava estar escolhendo uma posição cristã ali. E o vídeo foi muito importante, como outros que se seguiram, Faça Guerra e outros pequenos, grandes vídeos do John Piper. Mas esse em particular tem um trecho muito profundo, a qual eu separei aqui para a igreja. Ele diz assim: se você tem desejado ser um cristão, marque isso, sofrimento. Se você não o teve, ele ainda virá se andar com ele. Pois, por causa de Cristo, a vocês foi concedido que vocês não deveriam apenas crer, mas sofrer. É concedido a você, é dado como um presente com um grande laço que você irá sofrer. Não estranhe quando isso vier, é o preço. Ele pagou com sua vida por nossa salvação. Nós nos unimos a Ele nesse sofrimento para demonstrar a natureza do mesmo. Como irão ver quanta satisfação Ele é em nós, se parece que outras coisas que são outras coisas que realmente nos satisfazem. Esse pequeno trecho dessa grande mensagem que o pastor batista John Piper pregou, não lembro do ano que ele pregou, mas lembro do corte, me fizeram pensar em muitas coisas e até mesmo temer o futuro. Afinal, se isso era a vida cristã, o que eu estava vivendo? Acho que Deus estava me preparando, e como Ele faz com todo mundo, Ele nos prepara com Sua palavra, para que venhamos a encarar o mundo de Deus aos termos de Deus. O autor de Hebreus, e aí o texto bíblico vai estar diretamente aberto, eu espero, quase que o tempo todo diante de você. O autor de Hebreus, ele vai estar nesse momento, no capítulo 10, verso 32, fazendo menção a dizer sobre isso o seguinte: lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. O autor de Hebreus aqui, ele traz algo muito especial. Ele vai mencionar, e o termo aqui eu gostaria que você pudesse entender, quando um pregador traz termos mais aproximados, é porque a tradução, de alguma forma, favoreceu aspectos e não outros, por uma necessidade contextual dela. E toda tradução, é claro, ela tem um limite. Mas aqui onde você lê, quando vocês foram iluminados, depois que vocês foram iluminados, o termo mais aproximado na tradução é logo depois, é um depois em seguida, é um depois bem perto da iluminação. O que nos faz pensar aqui, e considerar de modo especial, que eles passaram da conversão a um sustento de posição em face do sofrimento muito próxima da inauguração da fé em suas vidas. Não há nenhum relato aqui necessariamente que eles foram enviados para alguma região para fora de Roma, a qual se sugere ser a carta, ou de que eles se transformaram em missionários e sofreram. Não. O sofrimento veio até eles logo depois de suas conversões. E isso é importante para nós, porque o testemunho que é dado acerca dos irmãos dessa comunidade aqui é de que eles não precisaram provocar grandes reações públicas, e o sofrimento chega como realidade da conversão. O sofrimento chega como, obviamente, o que vem depois da iminente conversão de cada um deles. Essa realidade aconteceu por um motivo muito simples, mas muito profundo. Eles temeram o Senhor. Eles creram. Foram iluminados os olhos do seu coração e eles sofreram. É claro que o sofrimento não é algo que só desfrutamos quando nos tornamos crentes. Isso não é verdade. Existem muitos sofrimentos anteriores à nossa carreira cristã, você deve lembrar de muitos deles.
Sofrimentos físicos, acidentes de trânsito, problemas com a família, brigas, mesmo dores ou menções que envolvem doenças. O sofrimento não é algo delimitado aos cristãos. O sofrimento é algo amplo. O sofrimento está na experiência humana caída. E ponto. Isso é uma realidade. Ou pelo menos a ênfase do sofrimento dentro dessa relação. Mas esses sofrimentos que nós temos em comum com aqueles que não temem a Deus, eles são sofrimentos que Deus também concede a todos nós, inclusive aos santos, para aperfeiçoamento, para que Ele possa trabalhar a ausência, a falta de... E Deus também trabalha no sofrimento da doença, Deus também trabalha no sofrimento da pressão de um trabalho, de acordar cedo, tem muitas coisas que Deus está trabalhando. Mas aqui não é isso. Aqui é sofrimentos acrescentados por crerem. Isso é muito diferente. Esses sofrimentos os ímpios não têm. Aqueles que não temem a Deus não têm esses sofrimentos. Nós temos os deles e os nossos. Logo, pensar sob esta ótica faz compreender que a vida cristã ela adentra por uma realidade de alegria, de gozo, de paz e de sofrimento. Acontece que nós estamos sempre tentando fugir daqueles que são os sofrimentos que podem ser fugidos. A gente tenta cuidar do corpo para não sofrer os resultados do mau cuidado. A gente busca comprar um carro para não ter que pegar um trem e um metrô e ficar tantas horas, pelo menos fica dentro do carro. A gente busca minimizar os sofrimentos. Deu uma dor de cabeça, você toma um analgésico. Então, o problema é que nós não podemos, eu enfatizo nessa manhã, nós não podemos fazer o mesmo com os sofrimentos dos crentes. O que eu quero dizer é que nós não podemos buscar analgésicos para estes sofrimentos aqui. Eles não são passíveis de amenizações que não sejam pela graça de Deus. Mas ainda assim, há cristãos que podem evitar sofrimento emocional, desgaste físico e a labuta pela obra ou mesmo o confronto com o mundo em virtude de estarem muito acostumados a evitar sofrimentos em cadeia e acabam colocando todo tipo de desconforto e sofrimento na mesma ordem, e isso está errado, ponto. O que o autor de Hebreus diz é que lembrar-se dos dias passados aqui não tem nenhum pesar. Você vai ler o texto, você lê o texto. Não há nenhum desconforto para ele lembrar dos sofrimentos. Na verdade, os sofrimentos entram aqui em uma posição de destaque de honra e não de desonra. Ele não está lembrando com lástima, ele está lembrando com vigor. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, adentrando dentro dessa realidade, isso não tem a ver com os seus sofrimentos comuns. Isso tem a ver com os sofrimentos dos crentes. E por mais que seja absurdo, há de se convir que muitos de nós consideram mais fácil, mais legítimo e até mesmo mais razoável sofrer por filhos, maridos, namorados, esposas, trabalhos, faculdades, sei lá o que você quer colocar. Temos aqui toda a ordem de questões que envolvem sofrimentos e cansaços, mas quando o sofrimento do reino chega, ele parece ser algo evitável ou que vai sobrepor-se e vai falar assim, caramba, eu já tenho isso, agora tenho isso. É isso. Essa é a realidade. Mas pense comigo, por favor. O que aconteceu com os irmãos da carta aos Hebreus? Eles sofreram e por isso... Eles creram e por isso sofreram. Eles creram e então se entregaram ao sofrimento que era concernente à sua fé. O Novo Testamento dá um testemunho muito forte sobre algo que todos nós conhecemos e cantamos hoje aqui, e já cantamos tantas vezes, que é o fato de que a nossa salvação foi obtida por meio de sofrimento. A história da cruz é uma história de dor, é uma história de sofrimento. Cristãos foram salvos pelo sofrimento, pelo amor em sofrimento, sofrimento em amor.
Mas cristãos evitam sofrimentos por amor a Cristo, muitas vezes. E esses sofrimentos são reais. Quando somos preteridos por familiares, quando somos desprezados por aqueles a quem queremos salvar em nossas famílias, nossos pais, tios, amigos. A gente tenta pregar para as pessoas e é excluído socialmente. Isso é um sofrimento. Você sente aquele impacto. Você é preterido academicamente. Você não está tentando enfiar a Bíblia pela goela, mas toda a realidade é permeada e escrita por Deus. Então, como alguém que busca estar se relacionando em termos acadêmicos pode excluí-lo? Existe sofrimento em virar à noite fazendo um estudo bíblico para a igreja porque você trabalhou a semana inteira. Existe um sofrimento inerente ao discipulado de pessoas que talvez queiram fazer o que querem fazer e você está lá sofrendo por elas e chega até seu pastor, eu falei de tudo, eu estou aqui chorando porque eu não quero que ela se machuque e vai se machucar e você vai cuidar e olha que sofrimento. E isso nós não queremos, de fato, considerar, mas a verdade é que nós vamos ser zombados, quer seja por esperar muito tempo para se casar no Senhor, quer seja por sustentar um casamento que outros mandaram se divorciar. Então, nós somos zombados, pressionados e achacados a agir como o mundo, e isso traz sofrimento inerente. Nós doamos tanto ao ponto de não comprar aquilo que todos sonham, e isso traz sofrimento. Mas, para Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o sofrimento é privilégio, é o que diz a palavra de Deus aqui, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, que já é privilégio de dádiva em si, mas também de sofrer por ele. Logo, cristãos que não buscam o privilégio, no sentido de, caramba, que honra, acharão os sofrimentos cristãos sobrepeso. E aqui o texto entra com força para nós pensarmos. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Aqui Grant Osborne, comentarista bíblico, autor de N livros muito bons, de hermenêutica, ele fala em seu comentário algo muito interessante. Ele fala assim, percebam que o autor de Hebreus está trazendo o passado deles em contraste ao presente deles. E mais, não havia necessidade dos avisos no passado, porque o passado estava tão imerso e vibrante em Cristo, que esses avisos não se faziam necessários. Quais avisos? Quem já leu o autor de Hebreus sabe do que a gente está falando. Avisos quanto à dureza de coração. Avisos quanto à negligência em avançar teológica. Você deve ter lido isso, capítulo 5, 6. Avisos sobre desânimo em congregar, não deixem de congregar, como você já ouviu isso tantas vezes. Avisos quanto ao desprezo às lideranças, capítulo 13. Aviso quanto ao pecado, e quantas vezes o autor de Hebreus diz, como você mesmo deve ter lido agora há pouco, se continuarmos pecando deliberadamente, não restará senão. O autor de Hebreus está dando uma sentença ampla demais. Mas quando você olha para o passado deles, parece que não há necessidade desses avisos. Eles estão vivendo a fé de uma maneira tão entregue e intensa, que não tem tanto espaço para pecado, não tem tanto espaço para o ócio, não tem tanto espaço para pensar, leio ou não leio a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, eu estou indo visitar um encarcerado. Ou seja, o autor de Hebreus, e aqui eu menciono ipsis literis, o Grant Osborne, os primeiros dias, verso 32, eram quando as coisas eram diferentes e nem era necessário nenhum desses avisos. A aplicação que eu tenho para você nesse momento, sendo bem caixinha dizer, a aplicação que eu tenho para você nesse momento é de que, enquanto o sofrimento e a desonra de Cristo estavam presentes na vida daqueles crentes, não havia necessidade de estarem tão preocupados assim com uma série de outras coisas que surgem justamente quando o mundo nos sufoca e quando as preocupações desse mundo se tornam muito mais importantes do que a preocupação sobre o reino.
é necessário compreender que quando há pouco espaço para o reino, há muito espaço para a negligência, indisciplina, pecado e até mesmo a perda da fé. Enquanto nós devíamos estar preocupados com os grandes assuntos de Deus e as grandes problemáticas de avanço do reino, plantio de igrejas, evangelismo, discipulado dos santos, entrega aos órfãos, viúvas, necessidade dos encarcerados e dos mendicantes, de que tenham algum nível de consolo físico e principalmente que lhes chegue o evangelho, nós estamos em picuinhas muitas vezes, resolvendo coisas que não se faziam sequer necessárias quando em tempos passados. Mas por que é assim? O autor de Hebreus vai dizer que essas coisas aconteciam quando o crer deles estava completo. E sua realidade de vivência não estava apegada àquilo que nós temos como grandes problemas da vida. Eu vou ler aqui verso por verso, eu gostaria que você me ajudasse prestando bastante atenção. Ele vai dizer que eles sustentaram grande luta e sofrimento. A expressão luta é atletizim, que vai levar a nossa palavra em português atlético, algo ligado ao atletismo. A primeira palavra aqui que ele vai encontrar, grande luta, é uma palavra que envolve competição. Mas, para ser mais preciso, você conhece na Bíblia a disciplina daqueles que competem. Você já ouviu Paulo falando sobre isso, não é? De que todo atleta em tudo se domina. Para quê? Para alcançar os objetivos. Então, aqui, nesse ponto, a grande luta é uma perspectiva de competição ou de disciplina que requer esforço para ser jogada, lançada, competida. E Paulo está dizendo, vocês eram disciplinados, vocês se regravam, vocês entendiam isso como algo que requer uma série de preparos. A segunda palavra é sofrimento mesmo. Então, que sofrimento? Físico. Aqui, a expressão envolve aspectos de sofrimento no corpo, sofrimento talvez de agressões, empurrões, envergonhamentos e vexações, vitupérios. Ele segue dizendo ali que em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Verso de número 33, e diz ainda, em outros vocês se tornaram, você pode terminar para me ler, coparticipantes. Aqui existe algo maravilhoso. A palavra em grego, eu vou fazer menção aqui, o autor de Hebreus é muito rico. Eu já fiz isso em outros momentos aqui com o autor de Hebreus. Ele tem muitas palavras que só ele usa. A palavra oneidismos significa desgraça e desfavorecimento completo. Vocês foram desgraçados, em termos humanos olhados, que desgraça, que desfavorecimento. É a mesma palavra que nós encontramos em 13:13, 2:2, em 13:13 de Hebreus, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desgraça que ele suportou, é a mesma palavra. 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a desgraça, em termos práticos, a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus viveu o completo desfavor e desgraça. E ele fez isso porque ele tinha grandes objetivos com Deus para conosco. E aqui, o autor de Hebreus está dizendo que eles também viveram as desgraças de Jesus. Eles também viveram os desfavorecimentos de Jesus. Tanto é que você vai encontrar aqui espetáculo, teatrum. O termo aqui é para dizer que foi o quê? Uma desgraça visualmente, publicamente reconhecida. Não era uma desgraça de 3 ou 4 que souberam, é uma desgraça pública. Logo, onde nós chegamos e por que estamos falando dessas coisas? Porque o autor de Hebreus está dizendo, grandes momentos esses seus. Ele está fazendo uma retrospectiva e dizendo, grandes momentos. Vocês viveram grandes coisas. Vai falar isso lá fora. Isso aqui é grandes coisas? Isso aqui é página virada, isso aqui é, esquece, nem fala disso, ó, vida boa agora, prosperidade. E o autor de Hebreus está vindo lá atrás dizendo,
Que grande momento esse de vocês. E mais, e em outros, vocês, aí está dizendo, né, se tornaram coparticipantes do que assim estavam sendo tratados. Mas espera aí, o que está acontecendo? Nem sempre o sofrimento chega diretamente. O que acontece, não poucas vezes, eu ressalto aqui, indo aí para os 10, 15 minutos finais da nossa prédica, é de que o sofrimento às vezes está do meu lado. O sofrimento está com ele, está com ela. E aí sabe o que acontece? Eu me associo a esse sofrimento. Eu me torno coparticipante desse sofrimento. Por quê? Cristãos não olham para a labuta cristã do outro, pela desgraça que está sofrendo aquele que está sendo desfavorecido em nome de Jesus, e fala assim, Deus está dando uma batalha para ele. Não, é nossa. Então, se por um lado você pode não estar recebendo nesse momento nenhum tipo de sofrimento direto por estar servindo a Deus com toda a diligência, e eu espero que você esteja, por outro, existem pessoas que estão sofrendo por Jesus, e a estes os cristãos do livro de Hebreus se associaram. Ou é meu sofrimento direto, ou é meu sofrimento porque agora eu tomei para mim. Não é isso que Paulo fala? Timóteo está quietão em Éfeso. E ele fala o quê? Vem para cá. Vem para cá sofrer as minhas algemas por amor a Cristo. Não é para tu ficar aí, não. Tem um crente sofrendo aqui. Vem para cá. E ele ainda faz você lembra, né? Um puxãozão, né? Porque o Onesíforo, quando chegou em Roma, não cessou até que me encontrou. Que Deus tenha graça para a vida dele, da família dele. Paulo está dizendo o seguinte, Onesíforo caçou o sofrimento que ele não tinha e veio sofrer comigo. Vem, Timóteo, não seja covarde. Essa posição cristã de associação ao sofrimento por Cristo é posição de crente. Pastor, minha vida está bem, as coisas parecem tão tranquilas. Existem sofrimentos aos quais você deveria se associar nesse momento. Ainda dentro dessa realidade, o verso 34 caminha para dizer que porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Aqui existe algo grandioso acontecendo. Eles se associaram com os que sofriam. E a associação com os que sofriam por amor a Cristo fez com que eles perdessem suas posses. Irmãos, imagine tudo o que você construiu. Imagine seu carro, sua casa, suas coisas, seus móveis, sua posição de trabalho. Imagine você pegar as coisas que você tem e falar assim, eu vou com tudo que eu tenho para ajudar esse ministério. Eu vou com tudo que eu tenho para ajudar essa família missionária. Eu vou com tudo. Nós trabalhamos com sobras. Amenizamos o sofrimento ao trabalhar com sobras. E ao invés de colocar tudo à disposição do reino, nós fazemos menções. E dizemos com isso que Deus não suprirá. É a grande verdade. Por isso, ao considerarmos coparticipantes, aqui o autor de Hebreus vai dizer assim, mas não foi só chegar perto e ajudar. Vocês perderam tudo por eles. Vocês perderam tudo, mas não precisavam ter perdido tudo. Vocês estavam numa posição que poderia ter ficado. Mas isso aponta para Jesus. Jesus perdeu todas as coisas a nosso favor, para que pudéssemos ser achados em Deus. Jesus Cristo perdeu tudo que você imagine e o que você não imagina, para que nós pudéssemos ganhar tudo do seu Pai. A realidade é que estamos muitas vezes tentando nos manter numa posição em que não percamos tudo. Em outro corte de pregação que muito me impactou há 10 anos atrás, 12, o pastor batista Paul Washer diz, ou Jesus Cristo é tudo, ou ele não é nada.
E o tudo tem a ver com o seu dinheiro, tem a ver com a sua promoção ou não de trabalho, tudo tem a ver onde você mora ou não. Nós jamais permitiríamos, como igreja, de que um irmão nosso viesse morar na rua enquanto nós estamos morando numa casa. Mas jamais poderíamos proibir de que um irmão nosso, uma irmã nossa, perdesse tudo e ficasse na rua, por amor a Cristo e seu reino. Porque também nós temos medo de que as pessoas deem grandes coisas a Deus, porque achamos loucura. A gente tem medo de que pessoas doem tudo a Deus, doem suas vidas, suas juventudes, tudo. E a gente fica assim, mas o que vai ser de você? Mentalidade do mundo, né? O que vai ser de você? Mas Deus pode requerir o tudo de alguém, materialmente, naquele momento. E não tem o que ele ou ela dizer que não vai dar, que não vai ser. Portanto, aqui, irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem, o nosso cristianismo pode ser diferente do que ele está sendo. Mas se de fato cremos que sofrimento não é uma escolha para cristão, é um caminho que todos vamos percorrer. Eles perderam tudo porque eles acharam e viram em Cristo algo de maior qualidade, maior quantidade. É o que diz aqui em termos práticos, patrimônio superior e durável. Cristo é mais e Cristo tem mais. Cristo é mais do que tudo em termos de qualidade do que eu posso ter, e Cristo tem muito mais a me dar em termos de quantidade do que eu jamais posso imaginar. Quando eu não vejo em Cristo o que há de melhor e o tanto que há, eu retenho minhas mãos, eu retenho meu coração, eu retenho meu tempo, eu retenho a minha vida, eu retenho a minha atuação na igreja, eu retenho o meu discipulado, eu retenho tudo a uma posição que eu não me descontrole pelo reino. É possível que nós não venhamos a entender coisas que pessoas vão fazer perto de nós. Mas tome cuidado para que você não esteja tentando ser a senhora ou o senhor da sua própria vida. Indo para o fim, o verso 35 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Verso 36, por favor, todos juntos. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Aqui as palavras crescem. No verso 35, a expressão que diz aqui sobre confiança, por favor, perceba, confiança está ligada a galardão. Está ligado ao fato de que eu reconheço que as promessas futuras do reino são de maior e superior valia. E, portanto, preste atenção, se as promessas do reino são de maior e superior valia, a confiança permanece. Só que essa palavra confiança também está dentro do seu limite de tradução. Quando no grego, ela expressa ousadia, tradução exata, ousadia. Mas por quê? Por que é tão importante falar de sim? Porque quando eu falo de alguém que tem confiança, isso pode parecer a gosto do freguês. Por exemplo, poxa, você tem uma grande confiança em Deus, está falando de um jeito muito confiante. Aqui não. Aqui ousadia tem a ver com uma expressão de impacto visual. É quando você olha para alguém fazendo uma coisa que você fala, cara, como é que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? E não tem dúvida de que aquilo é confiança. Mas mais do que confiança, é ousadia. Está afrontando o tempo que vive, afrontando o que o tempo de hoje diz que deve ser a sua conquista pessoal, afrontando o que o ethos e toda a espécie de estabelecimento do nosso tempo diz que são a vida perfeita, o mundo perfeito, a família perfeita, e aí mencionando mais uma vez Paul Washer, que é de grande inspiração para mim, uma casa, 2 carros e 2,5 filhos. A estatística da perfeição. Então, nesse ponto, não é confiança apenas, é ousadia, é visível que eles confiam. Não é assim, será que confiam? Pela palavra, não, isso aí só pode ser confiança. A palavra recompensa,
é a mesma que galardão em todo o Novo Testamento. Existe um tipo de recompensa dada aos santos, dos quais a palavra de Deus aponta diretamente, as palavras de Jesus falam de recompensa, as palavras de Paulo falam de recompensa, os apóstolos mencionavam isso. Paulo termina a segunda epístola de Timóteo, talvez a última que temos, falando de uma recompensa, uma coroa de vitoriosos. Você sabe que as coroas de vitória não vinham só com a coroa, mas com todas as recompensas que os vitoriosos recebiam. E o final, aqui existe algo muito precioso também, e é necessário mencionar. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Existe uma condicionalidade. Existe algo que liga os que perseveram aos que terminam a jornada. Então, antes que você fique imaginando sobre perseverar ou não, os que perseveram estão dentro de uma realidade apontando para a promessa. Os que retrocedem, não. O texto, inclusive, vai dizer isso no verso 39. Não somos dos que retrocedem. Por que ele está lembrando do passado? Porque aquele passado devia ser o presente deles. Não aquele monte de problemas com uma igreja negligente, que não lê a Bíblia, que não ora, que está com problema de pecado sem parar, está cheio de coisas que deveriam estar fora dos nossos problemas habituais. Existem problemas pontuais na vida. Existem momentos onde mas ele está falando para uma igreja. Se fosse uma coisa pessoal, ele estaria dizendo para uma pessoa. Mas sabe, a igreja está recebendo uma carta sobre negligência, a igreja está recebendo uma carta sobre pecado continuado. A igreja. Isso é muito sério. Aqui, confiança e galardão estão unidos, mas no verso 36 o destaque é perseverar. É a última menção exegética aqui. O destaque é perseverar. Perseverar. Não existe tradução para essa palavra em português. O máximo que você consegue é perseverar. Por quê? Porque essa palavra, quando escrita em sua língua original, o grego bíblico, ela diz o seguinte, e eu coloquei aqui para os irmãos poderem ver o dicionário aqui: levar pacientemente e com bravura as cargas que lhe foram dadas sem se importar com a pressão. Não tem tradução, não tem perseverar que comporte isso. Não tem. Levar pacientemente e com bravura as cargas que lhe foram dadas sem se importar com a pressão. Isso é a perseverança dos santos, e é certo de que é Deus quem a produz, mas você precisa saber o que ela é para saber se ela está acontecendo. Você precisa saber se essa perseverança está aí acontecendo. E é claro, meus irmãos, o que muitas vezes não é percebido, e eu não vou te culpar, vou culpar o editorial da Bíblia. O capítulo 11 é dito como a galeria do quê? Dos heróis da fé. Mas o capítulo 11 não começa ali. Os primeiros a serem mencionados por sua fé é o passado da igreja que está sendo escrito aqui. Antes que ele fale sobre Abel, Abraão e Moisés, ele fala deles. Ele fala daqueles santos que viveram num passado, dias iniciais profundos e arraigados. E depois ele inicia com Abel, ele inicia com Noé, ele inicia com Abraão, mas ele fala assim: eu vou falar de vocês. Vocês viveram uma fé, pela fé, vocês ficaram com os encarcerados, vocês viveram essas realidades. Então, ele não está precisando apelar, por assim dizer, a começo, para os próprios heróis da fé, que são referenciais para nós. São referenciais para nós. Todos esses homens e mulheres que são descritos aqui são referenciais. Mas ele está dizendo assim: vocês são referenciais também. Não vocês hoje, mas vocês ontem. E é claro, meus irmãos, que nós podemos olhar para o que Deus tem feito em nossa igreja. É claro que nós podemos olhar para a vida de santos aqui. E devemos. Então, assim, toda vez que eu vejo a nossa irmã Rosane entrar aqui com tantas dores e sentar-se para prestar culto, eu me inclino e adoro a Deus e falo: o Senhor tem sustentado ela. É o Senhor que sustenta a nossa irmã Sandra diante de suas lutas com o esposo não cristão.
É o Senhor quem dá força para Rita, para o Urbano, para a Josi voltarem de carro por estradas e cansaços de trabalho, com os olhos manejados de sono e prestarem culto? É o Senhor quem dá forças para Liliane não desistir, chegar com a sua mala de domingo todos os dias aqui? É o Senhor que conduziu tantas e tantas vezes nosso irmão Fernando, vindo devagarzinho, cansado e com dores. É o Senhor que muitas vezes trouxe nossa irmã Sara, mesmo com suas lutas e sua pressão, para nos estar aqui. É o Senhor que sustenta nossa irmã Tayaná, que tantas vezes está abarrotada de coisas, mas não abre mão de uma pelo reino. É o Senhor quem sustenta nosso irmão Lucas Macena, chegando com a mochila, cansado, suado, com frio, com chuva, colocando ali, chegando antes de todo mundo para arrumar cadeira. É o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem sustentou Adonias, Daniele, Tamires, Ana, Daina, Igor, dando todos os segundos da sua vida na plantação da igreja. É quando eu penso nesses santos e vejo o poder de Deus neles, que eu digo, vamos plantar outra igreja. Em nome de Jesus. Muitas igrejas. Vamos avançar. E nesta ceia que nós estamos aqui diante da presença do nosso Senhor, nesta manhã, eu gostaria de dizer que nós vamos tomar um cálice de sangue, um cálice de sofrimento. É assim que a palavra de Deus nos conduz até a Epístola aos Coríntios. Este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, anunciamos nossas brincadeiras entre nós, anunciamos nossas diversões pessoais, anunciamos nossas festas da família, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nessa manhã, eu poderia citar muitos outros da galeria da fé que me inspiram nessa igreja. Mas eu gostaria de dizer que há um lugar para você nesta jornada de sofrimento. Eu gostaria de dizer que há um lugar diferente hoje para que você ocupe, abandonando posições de negligência, de afastamento do sofrimento cristão. E estar diante dessa mesa é ser chamado ao sofrimento. Por isso, em nome de Jesus Cristo, desperta. Em nome de Jesus Cristo, recupera a boa passada. Porque todas essas lutas que lutamos no Senhor não são vãs. E um dia, diante dEle, diante da majestade, ante o majestoso, a qual todos os reinos se curvam, a qual todos os impérios se dobram e vergam, a qual Satanás não tem sequer o poder de mencionar o nome, diante desse Deus estaremos. Os livros serão abertos, e a grande verdade de que vivemos lutas que ecoarão pela eternidade serão mencionadas, e todos nos alegraremos nas lutas do Senhor, vencidas e dadas a Ele, porque o Cordeiro é digno de receber a adoração que lhe é devida. Que nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você saiba que a perseverança e o sofrimento cristãos estão diante de você e para você viver. Que esse privilégio seja abraçado de tal maneira que você, que está na presença de Deus agora, nesse momento, incline sua cabeça e ore comigo dizendo: eis-me aqui, Senhor. Enquanto a diaconia se aproxima, eu peço que você se achegue a Deus de um modo muito profundo. Eu peço que você ore a Deus porque você ouviu grandes coisas sobre Deus. Você ouviu sobre como nos entregamos a Deus e o que é requerido disso. Aproxime-se de Deus e peça perdão a Cristo pelos seus pecados. Aproxime-se dele e diga: Senhor, ninguém sabe, ninguém aqui sabe, mas o meu coração negligenciou o serviço, o mandato cristão, a entrega e o sofrimento. Ninguém sabe, só o Senhor sabe quando eu retive a mão.
E neste momento o Senhor chama você, não para viver aqueles dias do passado, mas para viver um presente de sofrimento e luta. Ore comigo nesse momento. Senhor, a Tua palavra é espada de dois gumes. Ela penetra tão profundamente. Ela nos corta o coração. Nessa manhã, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo por cada santo dessa igreja, cada homem e mulher de Deus que tem dedicado sua vida ao reino. Eu peço que aqueles que estão, Senhor, entregues, aquecidos, profundamente quebrantados, fiquem ainda mais. E eu peço que aqueles que reconhecem que o seu Senhor lhe cobrou nesta manhã proximidade e entrega, que venham até Jesus. Que venham até Jesus Cristo. Que se aproximem do Senhor e trazendo, Senhor, infelizmente, não aquela vergonha que o mundo acha vergonha, que para nós é honra, mas aquela que é a nossa vergonha, de não ter dado o que o Senhor, Pai, havia pedido, de não ter se entregado, de não ter sido zeloso, de não ter sido sacrificial, Pai. Talvez tenhamos sido para outras coisas, mas quando o reino gritou, puxamos a mão para trás. Senhor, que o nosso coração, não somente no cântico que vamos cantar, mas segurando o cálice e o pão, examinem-se, aproximem-se de Deus e tomem parte dos sofrimentos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça.